Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direitos Humanos, tem a honra de apresentar o webinar Drogas, Gênero e Encarceramento, evento promovido pela referida comissão, organizado pelo Núcleo de Políticas sobre Drogas, Álcool e Saúde Mental, e com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Gabriela Arima, membro do Núcleo de Políticas sobre Drogas, Álcool e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Obrigada, Thiago. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos palestrantes. Gostaria de agradecer pela presença de todos vocês. Meu nome é Gabriela, eu sou advogada da Rede Reforma e faço parte também do Núcleo de Política de Drogas da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. E vou passar aqui alguns recados, né? Esse é o segundo ciclo de debate sobre política de drogas e direitos humanos organizado pelo nosso núcleo. Essa mesa faz parte das próximas 6 mesas que irão tratar da temática da política de drogas e de direitos humanos no Brasil e no mundo, né? Então, aqui nós temos hoje presente 4 mulheres que, na minha opinião, são 4 mulheres incríveis e que representam aqui tudo que nós defendemos, né, relativo à questão da política de drogas. Nós temos aqui, então, a Cecília Galício, que é diretora da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, também faz parte do Núcleo de Álcool, Outras Drogas e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é voluntária da ACURA, que é a Associação de Cannabis, e integrante da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Temos também a doutora Priscila Pamela, também advogada, ela é presidenta da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e é conselheira do COPEN, que é o Conselho Penitenciário de São Paulo. Temos também a Miriam Duarte, que é fundadora da Amparar, que é pedagoga e mestranda em gestão pública pela Universidade Federal do ABC. Temos também a Brisa Lima, advogada também, temos várias advogadas aqui presentes, que é também integrante da RENFA, também integrante da Rede Reforma e faz parte do Instituto de Defesa da População Negra. A mediação ficaria com a doutora Ana Amélia, que é conselheira estadual da OAB e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, mas ela teve um probleminha, acho que a energia da casa dela acabou, então vamos ver se ela consegue entrar nesse meio tempo, senão também eu farei essa mediação sem problemas. Gostaria de pedir que as dúvidas fossem enviadas pelo QIA, que está aí embaixo, se vocês estão pelo computador, ele fica ali embaixo na tela do computador, pelo celular é na parte de cima, para que no final essas dúvidas sejam respondidas pelas palestrantes, mas é basicamente isso, deixar o Q&A para as dúvidas, para as perguntas, e o chat está aberto para qualquer outro problema, enfim, técnico ou questões técnicas. Então, com isso, dou por iniciada essa mesa, com muito prazer eu chamo a doutora Brisa para iniciar. Olá, pessoal, boa noite. Bem, como a Gabi falou, a doutora Gabriela falou, meu nome é Brisa Lima, sou advogada criminalista, sou pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia, me graduei em Direito pela UFPE, sou a primeira pessoa da minha família a acessar um curso superior e, como a Gabi falou, eu integro a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a RENFA, que é a Rede de feministas antiproibicionistas, e através dela, através da RENFA, nós executamos o projeto Agenda Feminista pelo Desencarceramento das Mulheres. Eu gostaria primeiramente de agradecer esse convite, estou muito feliz, para mim é uma honra estar aqui junto com essas outras mulheres, que sem dúvida são referências no debate e poder também contribuir um pouco com o debate e estar aqui aprendendo. Bem, quando nós falamos sobre essa questão do encarceramento, das questões de gênero e das questões das drogas, a apresentação que eu vou trazer aqui hoje, ela vai partir de uma abordagem da criminologia feminista decolonial, entendendo que
esse paradigma criminológico crítico, ele é imprescindível para se debruçar sobre essa questão, justamente porque nem todas as pessoas que praticam a conduta que está prevista na lei de drogas, nem todo mundo que pratica a conduta é criminalizado por isso. Então, o que nós temos, na verdade, é uma criminalização que é extremamente seletiva no nosso país, sabemos disso, e também é permeada pela questão do patriarcado, do racismo, do capitalismo. Então, esses processos de criminalização que acontecem no nosso país, eles refletem essa estrutura de poder, no sentido de quem tem poder para eleger, dentre várias condutas humanas, uma que será uma conduta classificada como crime, e etiquetar as pessoas que praticam as condutas para serem punidas por isso. Então, é a partir desse paradigma da criminologia crítica, da criminologia feminista, que eu parto. Essa questão do encarceramento das mulheres foi meu tema no TCC. Então, no TCC, eu pesquisei, na verdade, sobre a negação da prisão domiciliar para as mulheres que estão privadas de liberdade e que estão sendo acusadas de delitos tipificados na lei de drogas, apesar do habeas corpus 143/641 do STF, que prevê justamente a substituição da prisão domiciliar, justamente isso, da prisão domiciliar. E aí, na prática, o que a gente vê é que essa norma vem sendo negada a essas mulheres. Então, é necessário também a gente trazer essa abordagem decolonial, justamente porque aqui no nosso país, na América Latina, a gente vê uma tradição muito específica da maneira como o aparato judicial, o aparato penal se comporta. Então, nós temos uma tradição de maus tratos, de tortura e extermínio como a tecnologia punitiva de controle social. Então, é importante que a gente também traga essa perspectiva de como a gente vai analisar essa questão, justamente por todas essas questões, essas complexidades que envolvem a temática, né? Esse habeas corpus foi um habeas corpus coletivo, e aí a decisão prevê justamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, exceto para casos em que as mulheres praticaram crimes contra seus descendentes, mediante violência ou grave ameaça, e também em outras situações denominadas de excepcionalíssimas, que nós vamos avaliar posteriormente. Isso posto, é necessário a gente avaliar também que 62% das incidências penais responsáveis pelo encarceramento feminino são crimes que estão previstos na lei de drogas. E como esses crimes geralmente não são realizados mediante violência ou grave ameaça, as mulheres facilmente deveria haver um desencarceramento dessas mulheres, justamente porque elas se encaixariam nessa norma que tem esse potencial desencarcerador. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão da relação do encarceramento feminino e o tráfico de drogas. E aí é importante que a gente observe como o processo histórico de colonialismo e proibicionismo implicou nas odiernas subalternização, exploração e controle das mulheres negras, pobres e periféricas. Sem querer fazer um corte histórico brusco, diante de todo esse processo de colonização, e aí a gente vai agora para o final do século XX, a gente tem um implemento de políticas neoliberais que colaboram para o cenário de pauperização dessas mulheres, para o cenário de empobrecimento, para o cenário de superexploração do trabalho das mulheres. E aí o tráfico de drogas ele surge na realidade como uma estratégia de sobrevivência para essas mulheres. Então, dito isso, a gente percebe que longe do estereótipo glamourizado de vida fácil que circula na mídia, as mulheres criminalizadas
pelos delitos previstos na lei de drogas, são, na verdade, mulheres superexploradas economicamente, são mulheres que ocupam, geralmente, baixos postos de trabalho no tráfico, são mulheres que têm dificuldade estrutural de acesso ao mercado de trabalho formal, e são mulheres que se sobrecarregam por múltiplas jornadas, tanto de trabalho produtivo como de trabalho reprodutivo. Essa sobrecarga acaba sendo um catalisador para a entrada das mulheres empobrecidas no mercado ilícito de entorpecentes. Esse trabalho, é necessário afirmar que muitas vezes é possível que elas conciliem esse trabalho doméstico, que elas têm essa sobrecarga, com esse trabalho dentro da estrutura do tráfico. Então, assim, para além dessa questão econômica que eu trouxe aqui, desse processo de empobrecimento das mulheres, dos povos que foram subalternizados durante o processo de colonização, é importante observarmos também que esse processo de colonização não implicou apenas numa exploração econômica dessas mulheres, mas também implicou na marginalização dos saberes dos povos colonizados aos quais pertenciam essas mulheres. Então, assim, houve uma marginalização dos saberes também a respeito das substâncias entorpecentes que eram utilizadas nos contextos culturais dessas mulheres. Então, a partir disso, percebe-se que a criminalização das substâncias entorpecentes, atualmente tida como ilegais no Brasil, significou também um processo de apagamento dos conhecimentos e costumes culturais dos povos colonizados acerca do uso sagrado, lúdico e terapêutico dos entorpecentes. É necessário a gente observar que, por exemplo, a criminalização da maconha ela começa a se desenvolver justamente no contexto de pós a abolição formal da escravatura, né? Quando o Estado brasileiro ele procura criminalizar condutas associadas aos povos sequestrados de África como uma maneira justamente de controlar essa população formalmente liberta, mas que, na verdade, tem uma abolição inconclusa até os dias atuais. Então, nesse meu trabalho que eu fiz, né, a respeito dessa negação da prisão domiciliar para as mulheres, eu analisei essa decisão, que é o habeas corpus coletivo 143.641 do STF, e uma das coisas que ela traz é realmente que ela é uma decisão contra-hegemônica, ela vai contra o discurso jurídico majoritário, que é um discurso carcerocêntrico, um discurso punitivista. Então, colabora com a ideia, né, de que essas prisões não são prisões legais, não são prisões justas. E uma coisa que eu observei foi justamente por que a impetração, por que o STF aceitou essa impetração coletiva do habeas corpus. Justamente a Suprema Corte reconheceu a dificuldade estrutural de acesso à justiça por segmentos vulneráveis que sofrem lesões a direitos de forma massificada na sociedade contemporânea, como também o fato de que a inexistência da previsão constitucional expressa para o habeas corpus coletivo não impossibilita a admissão do habeas corpus coletivo, a eficácia da tutela coletiva e a necessidade de uniformização das decisões conflitantes. No mérito, o STF reconheceu diversas violações de direitos que acontecem nesse processo das mulheres estarem sendo criminalizadas dentro do cárcere e serem gestantes e serem mães. É importante a gente salientar um pouco esse perfil, né, das mulheres que estão encarceradas, como eu falei, para além da questão da maioria ser por conta do tráfico de drogas, há também, como a gente sabe, essa seletividade penal que acontece no encarceramento dos homens também acontece no encarceramento das mulheres. Então, são mulheres pobres, em sua maioria negras, em sua maioria com baixo grau de instrução. E aí, continuando. E aí, essa decisão também, ela cita, é importante que a gente tenha, principalmente nós, advogadas e advogados, é importante a gente se apropriar um pouco do embasamento teórico dela, que está baseado nas regras de Bangkok, no Estatuto da Primeira Infância, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí essas regras que foram responsáveis por determinar, embasar essa decisão, né, do habeas corpus 143 e 641. Porém, o que eu avalio é que a determinação do habeas corpus de substituição por prisão domiciliar, ele teria ainda mais coercitividade
se não previsse ela própria, se a própria decisão não previsse a possibilidade de acentuamento da medida substitutiva. Como eu falei, a decisão estabelece que em situações excepcionais, ou ser devidamente justificadas pelos juízes, essa decisão poderia não ser aplicada. E aí a gente vê que, na prática, a realidade que a gente observa no judiciário é que prevalece esse discurso hegemônico e a não aplicação desse precedente, né? Então, é comum argumentos de que os casos são excepcionais, justamente se encaixando nessa linguagem que a decisão trouxe, o que vai totalmente de encontro à lógica dos precedentes, porque se há um suporte fático semelhante, então aquela decisão deveria ser aplicada. E aí, a tendência, é necessário a gente observar também que a tendência do judiciário, por ele estar inserido nessa sociedade desigual, vai ser justamente reproduzir desigualdades em suas decisões. Então, apesar dele ser estruturado pela sociedade, ele também estrutura e também ajuda nesse processo, fornecendo o discurso técnico legitimador da realidade dessas prisões ilegais. Então, é importante a gente observar que não é só que as violações de direitos não ocorrem só por parte da polícia, mas acontece também por parte do judiciário, que está legitimando todo esse procedimento e todas as violações de direitos decorrentes justamente desse aprisionamento, que na maioria das vezes, como eu falei, é um aprisionamento ilegal. Muitas das mulheres que estão presas atualmente são mães e deveriam estar, na realidade, em regime de prisão domiciliar, e não numa pena privativa de liberdade no cárcere, né? Então, assim, outra coisa também que é bastante comum é que criou-se dentro do judiciário um critério que não estava previsto, né, nesse habeas corpus. Essa decisão desse habeas corpus, posteriormente, tornou-se uma alteração legislativa com a exceção do artigo 318-A no Código de Processo Penal. Então, esse artigo ele fala expressamente e determina expressamente a substituição da prisão no cárcere pela prisão domiciliar para as mulheres que são mães, gestantes, mães de filho até 12 anos, gestantes, responsáveis por pessoas que têm deficiência. E aí, a contrário do que vem dizendo a lei, que a lei traz essa questão bem taxativa, de uma forma bem explícita, ao contrário disso, foi criado um requisito judicialmente, que é o da comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da mãe para com as crianças. A gente observa bastante isso nas decisões, demonstrando, os juízes falam que a mãe não conseguiu provar que a criança é necessário para a criança, que a mãe esteja ali presente, que ela seja imprescindível, que não há outra pessoa que pode cuidar dessa criança. Então, esse argumento é bastante comum, embora ele não tenha qualquer suporte legal. E aí, essa inversão na realidade faz com que essa circunstância de ser mãe ou de ser gestante, de estar gestante, na verdade, que é uma circunstância justamente necessária para que haja a concessão da prisão domiciliar, seja justamente utilizada para negar a prisão domiciliar. Então, é uma inversão completa. E aí a gente vê que, principalmente nos casos de tráfico de drogas, quando as mulheres elas estão sendo acusadas de tráfico, geralmente essas condutas são condutas que acontecem dentro do domicílio dessas mulheres, essas imputações das ações previstas na lei de drogas acaba que descaracterizam a maternidade e a gestação dessas mulheres. E aí, a minha pesquisa também identificou 3 aspectos que podem colaborar com esse problema do aprisionamento ilegal das mães e das gestantes, que seria justamente a promoção do conhecimento, de conhecimento dos direitos e de como pleiteá-los entre as pessoas criminalizadas, visto que a decisão reconheceu que há uma dificuldade de acesso à justiça justamente também por as mulheres não terem ciência dos seus direitos. Muitas vezes é muito comum que elas não tenham acesso a uma defesa técnica de qualidade. E também outro ponto que eu observei é que houve uma alteração legislativa a partir de outro ramo do direito dentro do ramo do direito penal. E aí é importante que a gente também assevere que esses critérios judiciais que
que estão sendo utilizados esses argumentos são critérios que não estão previstos na lei, como também que a gente busque, na prática, demonstrar, provar nos nossos habeas corpus, nos nossos pedidos de prisão domiciliar, que as crianças precisam dessas mães, né? Então, para finalizar, eu não estou contando meu tempo, não sei se eu já passei, se eu estou perto de 3 passar, minutos. mas 3 minutos, obrigada. E aí, para finalizar, queria também estimular a reflexão assim, a respeito de alguns pontos, que é que a gente precisa, o primeiro deles é que a gente precisa pensar uma lógica de aplicação dos precedentes na seara criminal, levando em conta que essa área do direito tem uma psicologia própria, né? Não é a mesma coisa da lógica da aplicação, não podemos fazer a mesma coisa da lógica da aplicação dos precedentes na seara civil, né? Uma vez que a gente tem aí uma sistemática própria, justamente, de uma interpretação em favor do réu, então não faz sentido quando a gente tem 2 precedentes que eles podem ser aplicados, porque os juízes também vão fazendo isso, eles vão citando outros precedentes para justificar a não concessão da prisão domiciliar, vão citando outros julgados, e aí quando temos 2 julgados que falam sobre essas coisas, deve prevalecer um julgado que tem uma interpretação mais garantidora de direitos, em detrimento daqueles julgados que têm uma visão mais carcerocêntrica, justamente porque a gente tem que a jurisprudência acaba também sendo normas, né? Então, nesse sentido da jurisprudência fornecer normas, né, que é essa tradição mais do common law que a gente tem, deve prevalecer justamente a aplicação dos julgados que têm essa interpretação mais garantidora de direitos, como também que tenha julgados que tenham um âmbito de cognição mais amplo e profundo, como é o caso desse habeas corpus 143 e 141, que teve muito mais participação da sociedade civil sobre a temática, que possibilita um aprofundamento nesse tema. E aí é importante observarmos também que a situação de violação de direito à medida cautelar menos gravosa, como também a experiência decorrente disso, de vivência da gestação ou da maternagem no cárcere, com todas as suas violações de direitos e sofrimento que carrega, são violência baseada no gênero e também do genocídio antinegro. Então, quando a gente está falando de política de drogas, a gente tem que observar como, principalmente, essa questão da política de drogas afeta a nós enquanto sociedade. Então, o principal efeito dessa lógica de proibição das drogas é justamente a morte das pessoas, é justamente o encarceramento das pessoas. Esse é o efeito primeiro que a gente consegue observar na nossa sociedade a respeito disso. Então, por que eu falo que é uma violência baseada no gênero, né? Apesar da lei Maria da Penha, ela não prevê expressamente no seu texto que as violências decorrentes dos aprisionamentos das mães ou das gestantes se inserem no âmbito de proteção dessa norma. Temos uma resolução, que é a Resolução 61/143 de 2006, que se chama A Intensificação dos Esforços para Eliminar Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. E aí ela traz uma definição de violência por mulheres, segundo a qual entende-se que por violência contra as mulheres, né, entende-se todo ato de violência baseado em gênero que tenha ou possa ter como resultado dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo a privação arbitrária de liberdade, inclusive no âmbito público. Então, por essa resolução, essa questão dessas violações totalmente se encaixa também como uma violência contra a mulher, o que nos lança o desafio da gente da gente trabalhar essa questão da política de drogas, essa questão do encarceramento das mulheres, também no âmbito. Para finalizar, eu falei que essa privação de liberdade das mulheres, esse boom do encarceramento feminino que a gente observa desde da criação também da lei de drogas, e a gente observa também que houve um crescimento de mais de 60% do encarceramento feminino. Então, esse boom,
ele é um aparato também do genocídio antinegro por dois motivos. O primeiro dele é porque a maioria, né, isso aí é óbvio, a maioria das mulheres que são encarceradas são mulheres que não são brancas, são mulheres que são empobrecidas. Então, a gente vê que a política de drogas atual, ela conseguiu ampliar esse controle penal para sujeitos que historicamente não eram alvos diretos do cárcere. Então, nós temos aqui historicamente como alvo direto do cárcere os homens negros, e aqui a gente está vivendo um momento atual de ampliação desse controle penal também para essas mulheres negras, para essas mulheres pobres, periféricas. E, para além disso, esse encarceramento das mulheres, ele obstaculiza o desenvolvimento dessas famílias, porque muitas vezes essas famílias, pelo menos em algum momento, elas vão estar sendo monoparentais, ou seja, elas vão estar sendo formadas pela mãe e pelo filho, e pela filha, pela cria ali. Então, esse momento que além da questão, obviamente, da pena estar sendo estendida para aquela criança e dos traumas que isso vem trazendo para as crianças, que há diversos estudos sobre isso. Para além disso, quando a mulher está no cárcere e ela é separada desse filho, a gente vê uma destruição desses laços familiares. Na maioria das vezes, quando a família é formada apenas pela mãe reclusa e pela sua cria, a gente vê, na verdade, uma destruição do núcleo familiar. Então, não existe mais aquela família, e isso também se constitui dentro dessa lógica de genocídio antinegro. Então, é importante que a gente observe, por todas essas razões que eu coloquei aqui, como a perspectiva antiproibicionista na luta pela descriminalização das drogas se insere na continuidade da luta pela libertação do povo negro, uma vez que essas perspectivas antiproibicionistas contribuem para a gente enfrentar o sistema de exploração imperialista, cis heteropatriarcal, Brisa, se você puder ir terminando, por favor. Heteropatriarcal, racista e capitalista. Finalizei. Estou na hora. Muito obrigada, Brisa, pelas suas palavras, por disponibilizar e dividir conosco os seus conhecimentos. Então, nós vamos anotando as perguntas para que a gente faça no final. Então, primeiro eu quero me apresentar, eu sou Ana Amélia, eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Esse núcleo de política de drogas e álcool, ele faz parte da Comissão de Direitos Humanos, é que no início, assim que começou, acabou a energia aqui na minha casa. Então, por isso eu entrei agora. Mas, então, eu vou passar a palavra agora para Miriam Duarte, por favor. São 19h03, por 15 minutos. Por favor, Miriam. Boa noite a todos. Eu sou Miriam, sou uma das fundadoras da Amparar. A Amparar é a associação de familiares e amigos de presos e presas e também de adolescentes da Fundação Casa, né? Antes de nós sermos Amparar, nós éramos mães da FEBEM, porque tivemos nossos filhos na FEBEM. As mulheres que estão na Amparar é que têm seus familiares presos ou já passaram pelo sistema prisional ou Fundação Casa, né? Falar do termo de encarceramento é algo bem doloroso, porque nós presenciamos nossos filhos encarcerados, né? A gente frequentou as filas, né? A gente se sente criminalizada, né? Porque estende isso para nós também, familiares, né? E também se sentimos uma parte privada, né? O que é essa parte privada? Porque nós assumimos todas as responsabilidades da manutenção dos nossos entes dentro do cárcere, né? A partir do produto de higiene, alimentação seca, percúrio, depósito, né? E nisso, muito das famílias, eles têm que decidir se faz a visita ou se mantém o preso ou a presa dentro do cárcere, né? É algo que vem nos questionando muito,
porque a responsabilidade vem tudo para a família, né? E aí o governo se isenta das suas responsabilidades, né? A Amparar, ela é um veículo de informação, né? Porque vem para nós tanto os sobreviventes, né? As mulheres. E quando elas chegam, o que nós temos para ofertar são a escuta, né? E essa escuta, a gente entra na veia, né? Na história da família, na história de quem sai do cárcere, né? Que vem nos procurar de alguma forma. E aí você fica com as informações, né? De todo o histórico e o porquê de todo o envolvimento e porquê a busca do tráfico, porque a maioria vem pelo tráfico, tanto da Fundação Casa, masculina e feminina, como de maioridade também do sistema prisional. E é algo que eles procuram e nos traz a informação, que é algo para a sobrevivência mesmo, do momento, da necessidade mesmo. As mães, né, as mulheres, quando chegam até na questão que vão para o tráfico, porque naquele momento não tem a fralda, não tem o leite, não tem o nada para poder manter seu filho, né? E o quanto é doloroso. A maioria não conseguiram encerrar, né? Concluir, na verdade, né? O ensino fundamental. Até analfabetas chegam até para a gente. E aí você vai percebendo toda a dificuldade para se acessar alguma política para elas para sobrevivência. Porque a única política que elas conseguem acessar para sobreviver é o tráfico, né? E o quanto elas são criminalizadas por isso, né? São apontadas por isso. Porque se a gente pensa no número de presos no Brasil, numa totalidade de quase 800 mil, a gente pode aumentar esse número, o número de famílias que se sentem encarceradas também, aprisionadas, porque elas vivem todo o momento da prisão, a família, né? Para estar podendo levar algum afeto, de alguma forma, com o produto ou com o próprio coração, para seu ente que está lá dentro. E quando as mulheres, principalmente, né, mulheres, quando elas saem do cárcere, elas saem muito machucadas, feridas, né, pelos distanciamento, né, dos filhos, pelo distanciamento que eu falo, essa distância, porque se elas estão em cadeia muito longe, e antes da pandemia, a família não tinha condições de estar levando, porque a família também tinha que optar, tanto pela necessidade, né, delas lá dentro, como para eles aqui fora, né? Então, esse distanciamento, essa dor, né, elas trazem muito aberta desse tempo, desse espaço de ter ficado distante dos filhos, né? E outra situação que elas trazem também é da questão dos corpos, né? Como os corpos delas adoecem quando elas estão presas, como elas ficam muito doentes com tudo isso, né? Questão do ciclo menstrual, né? A questão psicológica também, a questão da má alimentação, a questão da insalubridade, como afetam o corpo delas também, né? É algo bem assim doloroso da gente estar escutando, né? Quando elas chegam e trazem toda a realidade delas. E nós, como familiares, a gente tenta, né? Com essa aproximação, estar junto com encaminhamentos, né? Com encaminhamentos psicojurídico-social, né? E a questão de inscrição no programa da assistência, para elas poderem ter mínimos de subsídio, né? Porque a gente sabe como é que funciona os valores, para elas estarem arcando com algumas coisas, né? E aí,
por falta de várias coisas, vai se nascendo nos movimentos sociais, né? Mulheres que vão montando grupo para estar acolhendo essas mulheres, né? Para estar ajudando elas de alguma forma, tá? É isso que eu tenho para apresentar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Realmente é uma experiência muito dolorida e sofrida, mas que é muito importante que a gente tenha o conhecimento disso. Então, quero te agradecer muito. Passo, então, a palavra agora à doutora Priscila Pamela, que é presidente da comissão de... É muito difícil o nome da comissão dela, de políticas penitenciárias na OAB de São Paulo. Priscila, são quase 19h10, são 19h10. Você tem uma noção do tempo. Beleza. Boa noite a todas e a todos. Política criminal e penitenciária. A Ana nós vamos terminar a gestão, eu vou terminar a gestão. E ela não vai conseguir pronunciar o nome da comissão toda. Mas, de fato, é um nome muito grande. Enfim, é uma sugestão para que nas próximas gestões eles consigam reduzir um pouco para facilitar a vida. Nossa, dona Miriam, aqui a fala da senhora me dói muito, e é uma fala que, infelizmente, eu ouço muito, de uma forma muito comum, é muito cotidiana, toda essa dor que a senhora carrega. E, nossa, que exposição magnífica também, Brisa, assim, fiquei impressionadíssima, parabéns. Você até me tirou todo o histórico aqui da fala, porque tudo que eu tinha preparado, tudo que eu tinha de anotações aqui para bater um papo, você conseguiu aqui trazer de uma forma espetacular, de uma forma brilhante. Então, só tenho aqui a parabenizar. Como eu acho que você conseguiu trazer um panorama, eu vou fazer pequenas pinceladas a partir do que você trouxe e tentar focar em 3 coisas que vieram tanto da Brisa quanto da dona Miriam para poder a gente refletir juntos aqui. Eu achei importantíssimo, sempre acho importante que a gente sempre faça um panorama de... Quando a gente fala de prisões, né, a gente precisa saber de que prisões a gente está falando, aquelas que passam nos filmes americanos ou não, porque é uma visão muito deturpada de que a sociedade brasileira, infelizmente, tem sobre os estabelecimentos prisionais, né? Quando saem nas matérias, querem ficar num hotel de luxo, essas pessoas ficam aqui pleiteando direitos, querem comer caviar na prisão, tá ótimo, mas infelizmente as coisas não são assim, senão não haveria tantas pessoas brigando para que direitos pudessem ser garantidos dentro de estabelecimentos prisionais. E, infelizmente, esses estabelecimentos, eles não estão ali para corrigir, né, erros, para corrigir pessoas pela prática de algum crime. Eles estão ali para controlar corpos específicos. Isso, assim, eu tenho como muito claro, né, não há outra finalidade da prisão que não esse controle. Né, porque se a prisão fosse de fato construída e atendesse às finalidades que são bonitinhas ali, né, de ressocialização enfim, e integração da pessoa na sociedade, nós poderíamos pensar que talvez ela cumprisse alguma função positiva, mas isso não acontece, de forma alguma. Né? Não há ressocialização porque grande parcela das pessoas que ali estão sequer foram socializadas, elas sequer tiveram acessos a espaços de sociabilidade, né? De educação, de moradia, saúde, de trabalho. Então, como é que a gente pode pensar na palavra ressocialização se quer inclusão nessa sociedade, né? Grande parcela dessas pessoas não tiveram. Então, nós já começamos por uma falácia, né? Então, nós começamos de uma forma muito mentirosa a tratar né, aqui do que de fato e para que servem as prisões. Então, elas servem para retirar a humanidade de outras pessoas, para controlar corpos, retirar a humanidade. Nada além disso. Aí eu falo por que ela está controlando corpos, né? Como bem pontuou a Brisa, porque são corpos específicos que são selecionados para serem encarcerados, né? O Brasil é o 3º país no ranking que mais encarcera. E ele é o 3º em curva ascendente, essa é a loucura, porque os outros países já entenderam que o encarceramento não é uma solução e começaram ali a adotar políticas de desencarceramento, e o Brasil não.
O Brasil segue encarcerando de forma desmedida, né? Nós temos percentuais que estimam que 40% das pessoas que estão presas de forma provisória, não são presos condenados definitivamente, que poderiam, grande parte dessas pessoas presas provisórias poderiam estar cumprindo ali de forma cautelar, né? Nós temos lei para isso, mas nós temos também aqui no Brasil aquela lei que não pega, né? É uma maluquice como nós selecionamos o que pega e o que não pega. Legislação, lei é feita para pegar, não tem isso, né? Lei tem que ser cumprida, mas aqui nós nos damos ao luxo, mas um luxo muito seletivo mesmo, de escolher o que pega e o que não pega. E a lei das cautelares, infelizmente, não é acolhida, elas não são acolhidas ali por grande parte dos juízes e das juízas, né, que acabam ali impondo sempre a prisão como regra e não como exceção, que de fato é o que deveria ser. Então, falando de números, né, nós falamos que a gente tem, aqui nós somos o terceiro país no ranking, sempre os dados nunca são muito precisos, né, porque tem que ser um compilado dos estados, cada estado tem que passar para alimentar esse cadastro geral de pessoas em situação de aprisionamento, então eles acabam sendo um pouco falhos, mas a média que nós temos é de que nós temos aproximadamente 800 mil pessoas em situação de privação de liberdade. E eu falo desse crescimento do Brasil, é tão maluco, porque nos anos 90, nós tínhamos uma população prisional de 90 mil pessoas. Vejam, é um crescimento maior de 800%, né, de lá para cá. E esse crescimento ele se tornou mais exponencial com a vinda da lei de drogas, né? Enfim, uma lei que foi pensada para dar concretude a essa ação do Estado de selecionar quem fica, quem vai preso e quem não vai. Né, porque a gente está aqui a briga contra a corrupção, a briga contra isso, contra aquilo, contra o crime do colarinho branco, mas de fato nós não vimos nessas pessoas, na verdade o ente estatal não vê nessas pessoas o perigo, e essas pessoas podem cumprir as medidas cautelares, elas têm todos os benefícios de acordo de não persecução penal, elas têm ali todos os recursos, né, pagou, você pode ficar livre, você não precisa ficar preso, que nós chamamos de extinção da punibilidade pelo pagamento. Ora, uma pessoa que furta, se ela devolve o produto do furto, ela não pode, ela não tem esse mesmo benefício. Ela tem que responder a um processo, porque ele não é passível, né, princípio da insignificância. Nada desses princípios criados são aplicados para as pessoas pobres. Então, o nosso perfil é muito estabelecido. Então, nós prendemos pessoas pobres, prendemos pessoas negras, prendemos pessoas que não têm nível de escolaridade. Então, nós temos aqui, vou falar sempre em percentuais, né, sempre aqui estimando, que 54% da nossa população prisional, ela é jovem, tem até 29 anos. E desses 54%, 30% tem até 24 anos. Veja, a gente está massacrando. Quando nós falamos em genocídio da juventude negra, é o genocídio ou pela morte, o extermínio ou pela morte ou pelo encarceramento, né? Porque o genocídio não precisa se dar só pela morte física, né? O encarceramento é uma morte também, assim eu vejo. Sem liberdade nós não somos nada, e ainda mais nas condições desumanas que as nossas prisões impõem às pessoas que estão em privação de liberdade, né? Então, nós estamos exterminando essa juventude, se não pela morte física, pelo encarceramento. 64% dessas pessoas são declaradas pretas e pardas, com nível de escolaridade muito baixo, 61% são analfabetos, só alfabetizados ou com nível fundamental incompleto. Então, veja, é impressionante que esse recorte seja tão específico, né? Então, nós estamos errando muito. Então, quer dizer que nós erramos quando nós não permitimos o acesso para que essas pessoas tenham condições e para que elas sejam conduzidas à criminalidade, e aí punimos mais e prendemos, né? Então, é uma lógica que não é lógica, é uma lógica mesmo de massacre, é uma lógica mesmo de extermínio, e é uma lógica que antes era muito destinada aos homens e que veio numa crescente agora para as mulheres, né? Então, o aprisionamento de mulheres cresceu mais de 750% também. Sendo que 75% dessas mulheres que estão ali em situação de encarceramento estão presas pela prática de crimes de drogas ou a ele relacionados.
é muito duro, né, ver que um crime sem violência, sem grave ameaça, pode impor algo tão severo às mulheres. E a Brisa trouxe aqui a questão do HC coletivo, né, que vem justamente atendendo a um pedido urgente, um pedido mais do que necessário para a colocação dessas mulheres em liberdade, e não é em liberdade restrita, né, gente, é em prisão domiciliar, que também é uma modalidade de prisão. E ainda assim, as juízas, mulheres, juízes não acatam, né, e para além disso, tem também o outro HC, que é o que reconhece ali a possibilidade também de prisão domiciliar e outras benesses cautelares para o tráfico privilegiado, e também os juízes e as juízas continuam não aplicando. Então, veja, o nosso sistema, né, nós temos um arcabouço jurídico muito bom, nós temos um arcabouço jurídico que traz aqui possibilidades para desencarcerar e que nós não utilizamos, ao contrário, nós rechaçamos, e aí faz com que tenhamos um índice elevadíssimo de recursos nos tribunais superiores, e aí que se coloca a culpa na advocacia, que está ali brigando para que direitos e para que a lei seja cumprida, né? É realmente tudo muito disfuncional, né? Nós estamos numa disfuncionalidade que impõe aí essa desumanização absurda, tanto que o STF reconheceu que nossas prisões, elas vivem um estado inconstitucional de coisas, e de lá para cá, desde o reconhecimento desse estado inconstitucional, nada, absolutamente nada aconteceu, nenhuma providência foi tomada no sentido de, ok, já que as nossas prisões são inconstitucionais, daremos o passo seguinte e vamos torná-las constitucionais. Não, absolutamente nada foi feito, e nós continuamos nesse descaso, nesse profundo desespero mesmo, porque não há muita saída, né, porque se criam leis para que as coisas melhorem e elas simplesmente não pegam. Eu falei que o crescimento se deu de forma exponencial após a vinda da lei de drogas, e no início muitas pessoas pensaram, poxa, mas agora tem ali a questão de que o usuário não vai precisar ficar preso, olha que maravilha, né? Então nós estamos, olha que bom, então nós vamos ter que conseguir agora olhar para a pessoa que tem dependência toxicológica, vamos diferenciar, né, dos grandes traficantes. Mentira! Porque assim como a Brisa trouxe, né, assim como a dona Miriam trouxe nos relatos, esse padrão estabelecido de pessoas alvos, elas são sempre consideradas traficantes. Eu tenho uma cliente que foi presa com 2 gramas de maconha. Ela ficou presa por meses, eu precisei chegar no STJ para que ela fosse solta. Porque ela é negra, ela é periférica, ela foi pega ali perto do MASP, e é um lugar de fato conhecido pela comercialização de substância entorpecente, mas ao lado dela tinham 3 pessoas, mais um menino negro e 2 pessoas brancas. O menino negro também foi preso e os 2 brancos foram liberados. E eles estavam com quantidade maior de droga, mas eles, ao contrário da menina negra e do menino negro, tinham poder aquisitivo, então, de fato, se entendeu que eles não precisariam comercializar drogas. E aí eles foram liberados, né, assinaram lá o termo circunstancial como consumidores, como pessoas que estavam, de fato, consumindo, mas que não eram traficantes, e os outros 2 ficaram presos. A menina tinha uma filhinha de 1 ano, e é isso, uma juíza mulher não soltou, e tivemos que chegar no STJ para que ela fosse solta depois de meses de prisão. Então, dizer que isso é algo que vai recuperar, primeiro que eu odeio esse termo, mas enfim, é o que se diz, né, que vai recuperar, que vai ressocializar, é algo para além de ser mentiroso, é cruel, porque a gente continua debatendo coisas a partir de premissas equivocadas, e isso faz com que a gente continue não olhando para o problema de uma forma tão grandiosa como ele é, né? Tá aqui para falar, né, de aprisionamento, para falar de aprisionamento feminino é importantíssimo, para a gente conseguir sair dessa zona de conforto, trazer esse desconforto mesmo que esse tema traz, para conseguir pensar em alternativas, que muitas já estão inclusive postas, mas começar a exigir o cumprimento dessas medidas, né? E é importante, aqui também trazendo um pouquinho do que a dona Miriam, tô correndo, falta 1 minuto, do que a dona Miriam trouxe, e também da Brisa, esses lares... Fica tranquila, a gente dá um chorinho. Tá. Esses lares que ficam sendo desfeitos, né, com as mães, e por vezes o pai também está preso,
é tão cruel que muitas vezes essas crianças são levadas para adoção, os irmãos são separados, uns ficam com uma família, outros ficam com outra, e acaba-se o contato, rompem-se vínculos, gente, assim, porque a mãe estava ali de alguma forma tentando uma independência financeira, porque o tráfico é visto sim como uma forma de trabalho, e também essa é uma discussão que precisa ser posta. Essas pequenas mulheres que estão ali armazenando nas suas casas, que estão vendendo pequenas quantidades, encontram no tráfico trabalho informal que elas não encontram na formalidade, e para conseguir, por vezes, sair de violência doméstica, conseguir romper esses ciclos, por vezes sustentar ali os seus filhos e as suas filhas, e elas ali são presas e perdem o contato com eles, porque elas estavam ali fazendo tudo, e perdem a afetividade, perdem tudo. E essas mesmas mulheres que perdem seus filhos, perdem tudo, elas também não têm visitas, né? Só um dado, por exemplo, aqui na penitenciária da capital, nós temos cerca de 2.100 mulheres, 2.000, varia também um pouquinho os números, em situação de aprisionamento. E dessas mulheres, o percentual de visitas é de 400 a 500 visitas. Então, veja, a maior parte delas não tem. Os companheiros, ao contrário das companheiras, que ficam ali nas filas, que viajam, que levam o prato preferido deles, que ficam cozinhando, que são parceiras para sempre, eles abandonam, assim, logo de início. Então, essas mulheres, e aí o resto dos familiares punem também, porque não basta a punição jurídica, punem moralmente, ninguém mandou, não vou visitar, é assim mesmo. Então, veja, essas mulheres ficam muito abandonadas, é uma punição jurídica, uma punição moral, é uma punição atroz, que desumaniza num nível muito maior do que a desumanização que nós impomos aos homens presos. Então, acho que eu consegui passar só um minutinho, e essas eram as primeiras considerações que eu queria trazer aqui para vocês. Obrigada, Priscila. Realmente, né, essa negligência proposital do Estado parece uma briga inglória, né? É uma coisa muito difícil. Então, já tem várias perguntas, só para você saber. Só mais uma coisa, desculpa, Claro. Só para que você falou da coisa da negligência do Estado, e a gente vem com essa, né, na cadeia, eles não aprendem nada. Nós temos cerca de 13% de pessoas em situação de prisão que têm acesso a algum tipo de trabalho. 17 têm acesso a algum tipo de curso ou algo na pauta de educação. Então, como se espera, gente, que nós vamos conseguir ressocializar, recuperar, vamos ter oportunidade de trabalho aqui fora, vão estar inseridos, sim. É mentira, não se confere nem direitos mínimos. Está ali na LEP, está ali na Constituição, e o Estado não cumpre. Desculpa. Obrigada, Priscila. Imagina. Então, eu passo a palavra agora para Cecília Galício. Por favor, Cecília. Podemos considerar 7h30, 19h30. Olá, boa noite a todos. Olha, vai ser bem difícil falar alguma coisa relevante depois disso. Que bom que eu fiquei por último, enfim. Quero parabenizar as colegas pelas apresentações. Acho que falar de drogas, gênero e encarceramento é falar de mulheres, né? Falar da nossa situação também. Acho que esse é um evento que coloca nós 5 aqui, nós 6, com o apoio da Gabriela, para estarmos aqui como mulheres, defendendo essa pauta como mulheres. Acho que gostaria de trazer talvez um alento e um abraço a vocês todas, porque de fato a gente está falando de assuntos bastante pesados, né? Assim, são dores, são doenças de Estado, e essas dores nos afetam, como a Miriam falou, de maneira muito profunda. Tem um livro, eu li um livro no começo da minha atuação na área criminal, que mudou bastante a minha perspectiva, e o nome do livro é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Né, quando a gente está falando de guerra às drogas, a gente está falando de guerra mesmo, a gente está diante de um genocídio, né, da população negra e pobre, a gente está diante de uma exclusão absurda, né, e quando a gente coloca a mulher nesse lugar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mulher advogada, sobre como é a atuação da mulher do outro lado, como é que nós defendemos mulheres.
né? Assim, eu hoje atualmente ocupo a diretoria da Reforma, que é uma instituição, né, que a maioria conhece, que se formou com o objetivo de facilitar o acesso à justiça das pessoas mais vulnerabilizadas pela política de drogas, né? Esse coletivo foi formado por um conjunto de homens brancos e mais ou menos no crescimento nós tivemos o ingresso de algumas mulheres. E quando nós percebemos que a pauta do antiproibicionismo ela não poderia nunca ser distanciada da pauta do feminismo, né, nós começamos ali um trabalho de tentar colocar uma paridade de gênero neste grupo, porque não dá para discutir nada, nenhuma política pública com eficiência, se nós não incluirmos as mulheres nessas discussões, né? O que a gente tem, na verdade, é uma exclusão social, porque as mulheres não participam da pauta de decisões, né? Nós não estamos nos lugares da pauta de decisões. E a maneira como nós resolvemos os problemas, isso não é um discurso romântico, longe de mim, a maneira como as mulheres resolvem os problemas é muito mais eficiente do que a maneira como os homens resolvem os problemas. A violência é masculina. Os homens pegam a mão na arma, são os homens que lutam, né? Então, as mulheres, elas apaziguam esta situação. E aí, quando a gente leva essa violência para o tráfico de drogas, a gente consegue ver que a mulher continua sendo ali uma vítima, porque ela ainda não está com a arma na mão, ela ainda não está cometendo crime com violência, né? E quando nós, mulheres, que estamos de fora, que não estamos na cadeia, olhamos para esses números de encarceramento de mulheres, o que nós fazemos? Nós nos juntamos aqui. Nós nos juntamos aqui para falar disso, e eu acho que é muito importante, até num ponto de reflexão, que nós incentivemos os homens a olhar para os números deles, né? Por que nós não estamos na cadeia em paridade de gênero? Né? Então, porque a violência é masculina. Agora, se as mulheres não estão nos lugares de decisão, nos lugares das políticas públicas, nos lugares da implementação de soluções, a gente não vira este jogo, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que falar sobre drogas de gênero é dizer a revolução sobre drogas ela é feminista, e se não for feminista, ela não acontecerá. Né? E se as mulheres não estiverem apoiadas neste lugar de revolucionar e de mudar a política de drogas, nós não teremos uma mudança. Porque, de fato, as mulheres lidam com a política de drogas do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista do acolhimento, né? Nós estamos olhando para o encarceramento feminino com amor, o encarceramento como um todo, mas as mulheres têm um ponto diferente de lidar com essas situações. Enquanto nós não estivermos guiando essas políticas, sim, a violência, ela continua. Né? A minha primeira experiência com a questão de mulheres e política de drogas foi uma situação bastante feliz, que foi um habeas corpus para que uma paciente com câncer fizesse o cultivo de maconha com finalidade terapêutica, né? E aí, a partir desse lugar, também apareceu um outro recorte nesse cenário, porque, a partir de então, nós percebemos que os principais destinatários dos habeas corpus para cultivo de maconha com finalidade terapêutica no Brasil eram destinados às mulheres que tratavam seus filhos. Né? Então, neste lugar de proteger as mulheres da violência de Estado, quando elas fazem o cultivo de maconha para finalidade terapêutica, porque aí neste lugar a gente também não tem o Estado fornecendo o medicamento, né? É uma dupla violência contra aquela mulher que tem um filho que depende do Estado, de receber do Estado o seu medicamento, a sua medicação, não consegue, ela entra neste lugar de fazer o cultivo para o seu filho, ela vai ser facilmente confundida com um traficante, porque ela está inserida ali, neste contexto de política de drogas, de proibicionismo, de que as pessoas são presas porque plantam maconha, enfim. E aí, a minha primeira experiência foi bastante feliz, porque era uma médica, uma paciente, uma juíza e eu, era um quarteto feminino, nós conseguimos esse habeas corpus. Na sequência, a reforma, né, como coletivo, a gente conseguiu evoluir, termos paridade de gênero agora nesse grupo que fala e discute política de drogas. Então, nesse nosso lugar, nós conseguimos fazer com que tivéssemos tantas vozes femininas quanto as vozes masculinas, né? Um outro avanço bastante importante das mulheres, inclusive a Brisa está aqui como testemunha fiel, da conquista das mulheres, das mães independentes do estado do Pernambuco, que conseguiram um habeas corpus patrocinado pela Defensoria Pública da União,
e conseguiram o direito de fazer o cultivo da maconha, né? Então, tipo, aí mais mulheres sendo afastadas dessa política de drogas violenta, né? Então, eu acho que existem vários pontos com relação à política de drogas que a gente tem que olhar e entender e fortalecer o papel da mulher, né, nesses espaços, e também fortalecer a nossa atuação, porque é muito difícil nós termos mulheres ali, assim, nós aqui, nós estamos falando de mulheres advogadas, mas no caso, eu e potencialmente a Brisa também atuam no chão da delegacia e vão até a delegacia e vão defender as pessoas. Fazendo um panorama bem rapidinho, a quantidade de flagrantes que nós atendemos ano passado, inclusive trabalho com eu e a Gabriela, nós trabalhamos juntas, né, enfim, nessa atividade profissional, inúmeros flagrantes. Nós tivemos um único flagrante em que uma mulher foi presa, né? E existe uma falta de mulheres ali naquele lugar. Não tem mulheres investigadoras, não tem mulheres escrivãs, não tem mulheres delegadas. Pelo menos não é que não tem, a gente tem um número bastante grande. Mas durante a vida, durante o trabalho, durante o dia a dia ali, dentro do DENARC, por exemplo, das últimas vezes em que eu tive o desprazer de acompanhar plantões ali no DENARC, as mulheres estavam só na faxina, né? Então, assim, aquele é um ambiente completamente masculino e violento e destinado àquela prática das drogas ali. O departamento de narcóticos assim, é brutal, né? Chega a ser assustador frequentar aquele espaço num corpo feminino, né? É isso que a gente vê no dia a dia da prática da mulher que advoga na área criminal, né? E assim, em um caso de uma mulher presa, os outros todos casos de tráfico de homens presos. Mas o nosso contato, como as colegas brilhantemente disseram, o nosso contato passa a ser com a mulher, com a esposa, com aquela mulher que está sofrendo aquela violência também. Então, são reflexos que vão acontecendo e as mulheres são as principais prejudicadas nessa máquina, né? Assim, a gente tem uma brincadeira que realmente o machismo é a verdadeira máquina de moer o mundo, né? Porque não existe nenhum tipo de sensibilidade, por exemplo, quando a gente, como a Priscila falou, quando a gente chega no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente vê aquela formação homem branco, hétero, classe média, enfim, ali não existe empatia com os sujeitos, com as pessoas, com as mulheres, né? Então, é violento atuar, chega a ser violento atuar com o corpo feminino na prática da advocacia criminal, né? De modo que, para além disso, também é bem satisfatório quando a gente consegue ver as mulheres nesses lugares, né? Mulheres dando sentenças humanas, né? Também não é o caso de dizer que não há, né? Na maior parte das vezes, quando a gente vê humanidade, quando vê algum traço de humanidade ali numa decisão, a gente vê a ação de uma mulher, né? Então, falar sobre drogas e gênero, as mulheres estão envolvidas intrinsecamente nessa discussão, porque são afetadas, na verdade. Todos nós somos afetados, mas as mulheres são sensivelmente afetadas, né? A política de drogas e o proibicionismo afeta a mulher de maneira desigual para ainda mais, né? Chega a ser ainda mais massacrante, né? Então, fica o convite para nós olharmos também, para olharmos para esses números e entendermos como é que as mulheres resolveriam esse problema, como é que nós resolvemos esse problema, né? Qual que é a nossa função como mulheres nesse lugar? É chamar a reflexão dos homens que mudar as coisas passa pelo lugar de os homens também apoiarem uma mulher, né, nesta perspectiva de alteração desse cenário de violência. É preciso compreender que nós podemos resolver isso de maneira mais pacífica, né? E acho que esse é o discurso que nós podemos passar aqui nesse encontro, nesse conjunto, nesse mês em que estamos falando de nós, né, de como nos colocamos, como nos portamos, como estamos aqui neste lugar de falar sobre drogas. Falar sobre drogas, o uso de drogas, quando a gente fala sobre o proibicionismo, a gente está falando que a gente está defendendo a liberdade das pessoas, a gente está defendendo a liberdade
do uso de substâncias, porque as pessoas precisam ser livres para fazer a autogestão farmacológica delas mesmas, de modo que o Estado não pode interferir no âmbito de atuação da escolha do indivíduo de fazer o uso de substâncias. Aí, isso já é basal, isso já é fundamental, já é o que a lei de drogas prevê, que o usuário não pode ser criminalizado. Né? A violência acontece de maneira tal que a gente perde esse pressuposto básico de que as pessoas são livres para fazer a autogestão farmacológica de si mesmas, e a gente passa para um segundo lugar, que a mulher nesse lugar ainda é mais castigada, porque ela não pode ser livre. Né? A mulher não pode usar drogas, a mulher não existe esse lugar para ela. Né? Ela precisa ocupar um lugar na sociedade que está destinado àquela função social que lhe foi determinada. Romper com esse padrão é fundamental para nós. Né? Não estou dizendo romper com o padrão e fazer o uso indiscriminado de substância porque somos livres para isso, não, de maneira nenhuma, mas de que somos corpos livres para fazer o que quisermos. E quando a lei de drogas nos coloca na cadeia por conta disso, ela está tirando duas liberdades, a liberdade do indivíduo e a liberdade da mulher. Né? E aí é olhar para isso e falar, como é que nós podemos atuar? Nós precisamos urgentemente falar sobre a lei de drogas, porque olha como ela é nefasta, né? Olha como ela é nefasta, ela come, mói nós e nossos pares, né? E todo mundo. Né? Outro dia nós estávamos brincando que, olha, como é bom ser advogado especialista em lei de drogas, porque lei de drogas é para todos, é quase mais que direito civil. Né? Porque a gente está falando de um país onde 2,5 milhões de pessoas usam maconha todos os dias. Né? Então, chega a ser uma... eu vejo hoje que atuar em política de drogas é fundamental para a gente alcançar uma justiça social. Porque se a gente está falando que 26% das pessoas que estão presas por conta da lei de drogas, a lei de drogas é um problema na nossa vida que precisa ser resolvido. Né, porque ela está fazendo com que as famílias sejam destruídas, né, a perspectiva que a Brisa apresentou para a gente é real, a gente desmantela as famílias, e a gente desmantela todas. Todo usuário preso desmantelou uma família, toda usuária presa desmantelou uma família 2 vezes, porque ela vai ser julgada também. Né? Fora tudo isso, né, que não vou entrar porque vocês já falaram sobre isso longamente, fora os horrores do cárcere, né? fora os horrores, né? O que não dá para compreender, que alguém possa querer achar que talvez seja interessante colocar alguma pessoa, alguém, seja lá por que motivo for, confinada nas prisões brasileiras. Né? O confinamento da pandemia deu uma lição tão bonita para todos nós, né, de que o confinamento não ajuda ninguém a ficar bem. Né? Ninguém está bem confinado, ninguém está bem desprovido de suas liberdades individuais. Né? Não é possível que as pessoas estejam bem desprovidas da liberdade individual. Bom, eu acho que eu estou no tempo, né? E, enfim, me emocionei bastante, muito obrigada, meninas, acho que vocês disseram tudo, não ficou quase nada para falar, então eu tive que improvisar na poesia. Nossa, bom, excelente, Cecília, muito obrigada. Eu acho que, assim, tem algumas perguntas, né, feito eu falei para vocês, e do que a Cecília falou, eu me lembro que eu acho que é algo que a gente tem falado bastante esse mês, né, Cecília, que realmente, né, a democracia brasileira só vai ser completa quando as mulheres e a população negra participar realmente das decisões de poder e das decisões econômicas, sejam nos órgãos públicos ou privados, né? Porque senão nós não temos o exercício total da democracia, considerando que as mulheres e a população negra constituem a maioria da população brasileira. Então, é o que você falou, nós temos legislação, nós temos um sistema judiciário, principalmente no cível, né? Na justiça trabalha um pouco diferente com a grande, né, com a maioria de homens, com a maneira de lidar com o mundo e com os direitos humanos do homem, né, e não da mulher. E vamos falar que eu recebo alguma coisa dessa série, mas tem uma série na Netflix que eu recomendo muito, eu não sei se alguém conhece, mas que chama Borgen,
Borgen é o parlamento dinamarquês. Então, é a história de uma presidente de um partido moderado na Dinamarca que vira primeira-ministra, e a primeira mulher, no seriado, né, pela história que eles contam, é uma ficção, a primeira mulher que se torna primeira-ministra da Dinamarca. E eu não sei se a Priscila descreveu, eu não sei se ela também concorda comigo, mas ali mostra exatamente a maneira que a mulher faz política, a maneira diferenciada que a mulher faz política. Isso me emocionou muito, né? Eu chorei quando acabou todos os episódios, quando acabou a série. Então, por exemplo, tinha um problema na Groenlândia, cada um falava uma coisa, eu falei, não, eu vou para lá ver, eu vou lá. Ficou 5 dias com o presidente da Groenlândia e tal, resolveu o problema, trouxe o cara, fez todos os acordos, entendeu? Assim, para mim, esse seriado significa a maneira da mulher fazer política. Então, eu concordo com você. Eu acho que a maneira da mulher fazer política, lidar com os problemas sociais, é totalmente diferente, haja vista aí aqueles níveis, né, de qualidade de vida e de direitos humanos nos países que são governados por mulheres. E aí eu vou aproveitar só para emendar, gente, que várias perguntas colocam o que a OAB pode fazer no meio dessa história toda. O que a OAB pode fazer para melhorar toda a história? O Solo Henrique da Costa faz essa pergunta, então aí eu vou tomar a liberdade de começar a responder um pouquinho, e aí depois, não sei, a Priscila, a Cecília estão ligadas à OAB também, se as outras quiserem falar. Eu acho o seguinte, primeiro com relação a isso que a Cecília falou, da questão da mulher nos cargos de poder, eu acho importante a gente frisar que o Conselho Federal da OAB, que é chamada a nossa OAB nacional, ela aprovou agora, no final do ano passado, a paridade de gêneros, ou seja, todo o sistema da OAB, todos os órgãos do sistema OAB, de todos os estados do Brasil, terão que ter paridade de gêneros, 50% mulheres, 50% homens, e sendo 30% de cota racial. Considerando que a OAB é uma das entidades mais respeitadas pela sociedade brasileira, e aqui um parênteses, eu acho que ela é respeitada porque a OAB cuida da sociedade, porque quando a OAB deixar de cuidar da sociedade, ou seja, deixar de ser uma OAB cidadã, a sociedade vai deixar de respeitar a OAB, evidentemente, né? Porque então há aí uma sinergia entre a posição da OAB em garantir os direitos humanos e garantir o devido processo legal, enfim, de garantir a Constituição, inclusive consta do juramento da advocacia, né, garantir os direitos humanos, a justiça social e a Constituição. Então, esse exemplo da OAB, dessa paridade, realmente vai ser, um exemplo e vai ser copiado e vai ser chamado a atenção para toda a sociedade. Eu tenho notícias de sindicato, de outras entidades de classe que já estão discutindo a paridade de gênero. É um início pequeno, nós conseguimos isso de uma maneira muito sofrida, né, Priscila? Porque foi um empate no Colégio de Presidentes, e o presidente da OAB foi desempatar a favor da paridade de gênero, mas é algo que nós precisamos entender realmente como uma vitória, e agora as mulheres exigir a aplicação disso na OAB e o reflexo em toda a sociedade. E o que a OAB pode fazer com relação à questão de todos esses problemas envolvendo as drogas? Então, assim, a Comissão de Direitos Humanos criou esse núcleo, né, que é o Núcleo de Políticas de Drogas, Álcool e Saúde Mental. Para criar esse núcleo, eu e o coordenador do núcleo, que é o Cristiano Marona, tivemos uma longa conversa com o atual presidente da OAB, o Dr. Caio, no início da gestão, porque antes, em outras gestões, existia um núcleo chamado Antidrogas, então nós fomos conversar com eles que a gente queria alterar isso e criar um núcleo que debatesse, conversasse sobre isso, esclarecesse à sociedade outras formas de lidar com a droga, que não fosse apenas a repressiva e a prisional. Ele concordou, né, tanto que está aí, o núcleo existe.
E aí algumas coisas que vêm na minha cabeça, quer dizer, além de debates como esse, aulas, cursos, informar a sociedade o que acontece, quais são as outras possibilidades de lidar com essa questão, a OAB tem assento nos conselhos municipais, estaduais e nacionais de política sobre drogas, né? Então, a representação da OAB nesses conselhos eu entendo como muito relevante, porque pode levar uma palavra de conhecimento, ações de conhecimentos vindos da OAB, né, com uma técnica. Inclusive, teve agora uma última ação onde o coordenador desse núcleo, Cristiano Marona, ele participou e assinou a petição, que foi uma ação para evitar que nesse Conselho Nacional fosse excluída a sociedade civil. Né? Imagina com um conselho sem a sociedade civil. A importância dos conselhos estão exatamente na participação da sociedade civil. E foi vitoriosa essa ação. Né? O conselho foi obrigado a manter todas as entidades da sociedade civil que tinham assento nesse Conselho Nacional. Não sei se a Priscila, enfim, vocês todas querem complementar isso, o que a OAB pode fazer. Ele pergunta bem isso, né? Qual o papel da OAB nessa história toda? Entendo, enfim, a Ana fez um panorama incrível. A OAB faz muitas coisas, né? É isso mesmo, a OAB está ao lado da sociedade e desde sempre, né? Vem aqui brigando para que a gente consiga viver ainda num país democrático, sempre lutando contra qualquer diminuição, contra qualquer redução de direitos humanos. Sim, a título exemplificativo, durante a pandemia, a Comissão de Política Criminal Penitenciária fez diversas coisas para assegurar o mínimo, porque é isso, saúde no sistema prisional é balela, é mentira, né? Nós temos 37% de unidades que têm uma equipe mínima de saúde, não é uma equipe completa, é equipe mínima. Então, nós fizemos assim, trabalhamos muito, oficiamos todos os órgãos que vocês imaginarem, desde o Ministério da Saúde em Brasília, como Secretaria de Saúde, daqui, Ministério da Justiça, quando veio aquela ideia de colocar presos doentes em containers, oficiamos, e aí pedimos desde testagem, desde máscara, conseguimos uma doação de 71 mil máscaras para ser doada para todos os agentes, porque eram eles que estavam levando a contaminação, porque eles não estavam havendo visitas, né, então eram os agentes, as pessoas que estavam ali levando o vírus para dentro das unidades prisionais. Então, nós fizemos uma doação de 2 máscaras reutilizáveis para cada funcionário, cada pessoa que trabalhasse dentro de unidades prisionais para evitar essas contaminações. Requerimos testagem em massa, acompanhamos os programas de testagem. Estou tentando lembrar, gente, que a gente trabalhou muito. Recebemos assim, todas as denúncias, oficiamos todos os órgãos que tivessem relação. Para além disso, a gente já faz um trabalho, e grande parte deles muito focado nas unidades femininas, de oficinas culturais, de aulas mesmo com temas variados. Então, a gente tem ali um curso que todos os advogados e advogadas voluntárias comparecem à unidade para poder falar de direito, cidadania, de outros temas políticos, não políticos partidários, mas políticos como um todo, né, e explicar um pouquinho a relação do porquê do encarceramento em massa, racismo estrutural, feminismo. Então, tudo isso a gente leva para poder esclarecer e para poder levar também essa questão de sociabilidade para dentro das unidades, né, que é importantíssimo. Então, e tudo isso feito por advogados e advogadas voluntárias. A gente também formou um núcleo de oficinas, desde poesia, mandala, uns fanzines que elas fazem, umas revistinhas, cinema, vamos lá, gente, estou tentando lembrar que é muita coisa. Nossa, se as meninas estiverem vendo e elas falam, você esqueceu a minha oficina, eu tô ferrada. Mas eu sou testemunha que a Priscila trabalha muito com o núcleo dela, eu mando 500 mil denúncias para ela por mês, e ela fala, já estamos vendo, já estamos providenciando, já estamos cuidando, né? Quando não é, ela toma providência, mas é isso mesmo, quer dizer, tudo isso uma em nome da OAB, cidadã, né, Priscila?
Sim, sim. Então, é o que nos possibilita essa atuação é a OAB, né? Nós fizemos, inclusive, uma das ações que eu acho que foi mais importante durante a pandemia, teve reconhecimento do CNJ, inclusive, que pediu uma reunião com o presidente e vice-presidente para poder falar da iniciativa, que eles queriam entender para replicar para os outros estados, que nós oficiamos todos os juízes e juízas corregedoras, e aí nós entendemos que não tinha comunicação da SAP com as pessoas que estavam ali no grupo de risco e o judiciário. Então, nós pedimos o levantamento dessas pessoas que estavam no grupo de risco, fornecemos para os advogados que conseguiam comprovar ali, para conseguir fazer pedidos, porque os juízes e juízas diziam que não podiam, não se podia comprovar que aquela pessoa estava no grupo de risco. Então, nós conseguimos fazer prova disso, e juntar um documento ali para que tivesse um acesso mais facilitado disso, e aí levamos a iniciativa para o CNJ pedindo também para que, então, elas fossem espalhadas para os demais estados, eles adoraram, enfim. Gente, é isso tudo quem faz é a OAB, né? Nós estamos só executando aqui algumas funções, mas a OAB faz muito, mas é que não dá para fazer tudo. Né? Não dá para partir só de uma instituição todo esse trabalho de humanização no sistema prisional. Então, isso vai partir muito de educação, de um trabalho coletivo, de que a gente consiga falar sobre e mostrar que cadeia não é o que se passa, né, na TV. Infelizmente, a gente está vendendo uma imagem muito deturpada e muito mentirosa do que quais são as finalidades, como é que ela funciona. A gente mente muito, digo a gente porque a sociedade, né, como, enfim, a mídia como um todo mente muito e presta um desserviço em relação a esse tema que é o sistema prisional. Então, acho que o serviço é informação, e essa troca que a gente está fazendo aqui agora é excepcional. Eu não sei, eu gostaria de perguntar para a senhora Miriam, o que ela acha que falta de mais apoio para essas pessoas que a senhora recebe, senhora Miriam? O que falta de apoio é a questão que a gente vive numa sociedade preconceituosa e racista, né? Então, isso fecha muitas portas. E, a partir do momento que se tem uma passagem, se busca o antecedente criminal, né? Então, como que essa pessoa vai caminhar? Né? Como ela vai se direcionar para algo? Então, tem um ritual aí que, além de você passar pelo encarceramento, você sai desse encarceramento, entre aspas, né? Porque você vai viver encarcerado aqui fora da mesma forma, né? Porque existe esse ritual que te aponta o tempo inteiro, te criminaliza, e aí você não tem para onde correr. Por isso que se existe o reincidentes, né? O reincidentes que retorna para a cadeia, porque é a falta desse apoio, tanto para a mulher como para o homem, entendeu? Porque o encarceramento é o meio da maior veracidade, né, de nos certificarmos que a democracia ela é para alguns, não é para todos, né? E o público excluído é o pobre preto periférico, né, que saem das favelas, né? Eu tenho um costume de falar que a periferia é o maior cárcere de céu aberto que a gente tem nos territórios, né? Nos territórios periféricos, porque você não tem a liberdade para nada, com passagem ou sem passagem. Você não tem a liberdade. Se é homem, tem as blitz policiais super violentas, e sem falar nas matanças, né? Então, falta respeitar o próximo, mas aí, para respeitar o próximo, a gente tem que mudar um judiciário, e para mudar um judiciário racista e preconceituoso, aí fica difícil. Tem que ter mais mulher nele. Isso mesmo, muita mulher. A justiça do trabalho é muito diferente, né? Ela é muito mais sensível, muito mais flexível com as situações, e ela tem um número maior de juízas do que de juízes e advogadas que atuam nela do que de advogados, né? Então, essa ideia da Cecília de que realmente as mulheres têm que estar em todos os níveis de decisões e poderes é algo muito interessante de explorar, porque eu acho que modifica, e talvez um estudo, uma comparação do Tribunal de Justiça, que, se eu não me engano, tem 23 mulheres, né? Entre 300, uma coisa assim, e a Justiça do Trabalho, o Tribunal tem 90
desembargadores e metade são mulheres. É muito diferente, né? E acho que juízes de primeira instância, a maioria são mulheres, na Justiça do Trabalho. Brisa, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que perguntaram também aqui, a Andressa Trindade, né, explicar um pouco mais, acho que vocês falaram um pouco todo sobre isso, mas por que a seletividade da população negra, por que o sistema prisional é um confinamento dessa população periférica, aí, como diz a dona Miriam, e por que o Brasil não usa as penas alternativas, ou usa pouco? Boa noite, foi uma ótima pergunta colocada. Sobre essa questão da seletividade, né, a gente vê primeiro que há essa questão de criminalização, a criminalização primária e a criminalização, que eu chamo de criminalização secundária. A primária seria justamente esse poder que o Estado tem de dizer quais as condutas vão ser classificadas como crimes e quais condutas não vão ser crimes. Então, aí a gente já vê que vai depender de quem tem o poder, né, como foi muito bem falado aqui pelas outras palestrantes, quem está com o poder na mão. Então, quem é que está com o poder vai definir justamente quais vão ser as condutas que vão ser criminalizadas ou não. E aí, como a gente vê no nosso histórico colonial, no nosso histórico de escravidão, as condutas que foram criminalizadas foram as condutas associadas às pessoas que foram subalternizadas, aos povos que foram subalternizados, como, por exemplo, a vadiagem no processo de pós-abolição. E aí, por outro lado, a criminalização secundária, ela justamente vai ser aplicada no sentido de que está lá a conduta que é criminalizada. E aí a gente vê que na sociedade, como foi bem falado aqui pelas palestrantes, várias pessoas praticam a conduta e nem todo mundo é criminalizado pelo Estado por praticar essa conduta. Então, há pessoas que vão fazer o uso de drogas, que vão fazer até, inclusive, realizar o tráfico de drogas, a venda de drogas, e não vão ser criminalizadas por isso. E aí, quando a gente está dentro dessa democracia, que, como foi falado aqui, não é uma democracia plena, é uma democracia muito mais formal do que efetiva, a gente vê que as pessoas e os grupos eles têm diferentes graus de influência nesse Estado e nas decisões que esse Estado toma. Então, esses processos que a gente teve de criação de medidas alternativas à prisão foram frutos dessa pressão social pelo desencarceramento, mas a gente observa que essa estrutura do Estado, desse judiciário, é uma estrutura bastante conservadora ainda. Então, nós temos, e isso vai começar a graduação, se a gente for parar para pensar, como a graduação é um gargalo, como a graduação é um espaço de poder. Então, nas faculdades de Direito de todo o Brasil, a gente tem, isso está começando a mudar agora com as cotas, então, nós temos, isso serve para dimensionar o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, sabe? Porque se a gente tem uma graduação que é extremamente elitista, que está começando a mudar agora com as cotas, e que é pouco, porque a gente precisa também de políticas de assistência estudantil que garantam que essas pessoas que entraram por cotas terminem o curso. Então, isso vai mudar a própria estrutura do judiciário. Nós não temos só poucas mulheres, como nós temos também poucas pessoas que são as pessoas que vivem nesses territórios que são afetados pela guerra às drogas. Então, essas pessoas, elas não estão lá, e não apenas não estão lá, como elas também não se veem representadas. Então, é importante a gente falar sobre isso também, porque não basta só a gente ter mulheres e essas mulheres reproduzirem essa lógica classista, essa lógica discriminatória com as pessoas. A gente precisa realmente trazer essa discussão para dentro, obviamente, com a presença das mulheres, com a presença das pessoas que são as principais atingidas pela guerra às drogas. E aí, essas medidas, elas não são colocadas tanto em prática por essa resistência. Como foi falado aqui, há leis que pegam e leis que não pegam. E aí a gente vê que, na verdade, a questão da norma, existe a norma que é a norma da lei, e existe a norma que é a norma como posso dizer, do costume social. Então, muitas vezes a norma do racismo vai falar muito mais forte do que uma norma que está ali para desencarcerar aquela pessoa. Então, na prática, essas medidas, há estudos, inclusive, sobre isso,
que, na verdade, ao invés de diminuir o encarceramento, essas medidas alternativas à prisão ampliaram o poder estatal, o poder de controle estatal para outros condutas que, na verdade, antes iriam ser encarceradas. Então, assim, se a gente for parar para analisar, ao invés de diminuir o encarceramento, elas aumentam o controle punitivo do Estado, justamente por conta dessa reprodução, que é uma reprodução estrutural dessa lógica racista, dessa lógica classista. É isso. Obrigada. E assim, pelo adiantado da hora, a gente já são 8h04. Eu iria finalizar fazendo uma pergunta para a Cecília e para a Priscila. Cecília, eu acho que você vai adorar essa pergunta do Gelson Oliveira. O que impede o Estado, qual é a resistência do Estado em liberar o acesso às drogas e o cuidado dos dependentes? Eu sei que é uma palestra isso, mas vê o que você consegue responder. É verdade, é quase uma palestra. Eu acho que a gente pode falar bem rapidinho sobre uma coisa chamada globalização, né? Quando a gente tem um fenômeno desses, a gente passa a perceber que o uso de drogas em outros países, ele tem tido outros tratamentos, né? E isso gera na gente, que mora num país proibicionista, uma profunda ansiedade, né? Então, a gente fala, engraçado, por que passando a fronteira do Uruguai a gente deixa de ser criminoso e passa a ser usuário de drogas, e por que dentro daqui, onde nós estamos, isso não acontece? Acho que essa ansiedade, ela tá acontecendo nesse ambiente por conta de nós estarmos assistindo um número enorme de países fazendo a regulamentação de substâncias, predominantemente da maconha. Eu entendo que no nosso processo, no processo atual, no ambiente onde nós estamos discutindo hoje as drogas, nós não temos a possibilidade de fazer essa implementação, porque a gente ainda tem que trabalhar com aspectos muito mais estruturais, né? Então, tipo, enquanto a gente ainda está fazendo prisão de usuário, né, a gente seria muito imaginar que a gente que esse problema vai ser resolvido neste lugar, né, neste ambiente de simplesmente vamos legalizar o uso de substâncias, né? Mas entendo que a principal dificuldade e o que limita esse esforço é essa estrutura de poder que nós temos daqueles homens ali, é o nosso Congresso, são as pessoas que nos representam, são os nossos legisladores, né? Porque esse é um papel do legislativo. A gente está fazendo um trabalho histórico, impulsionando o judiciário na discussão e na uniformização dessas condutas, ou pelo menos na legitimação de alguns direitos, mas essa alteração é no legislativo. A gente faz toda essa dinâmica no judiciário, né? Tem REs aí de uso, tem todas essas discussões, mas isso é legislativo, e eu acho que a gente não tem um ambiente para legislar de maneira justa, né? Legislar em prol das pessoas. Eu não consigo imaginar o Congresso Nacional se preocupando com essa situação carcerária. Parece até uma crítica infantil, mas é isso, não entendo que a gente tenha aqui um ambiente que as pessoas, que estaremos valorizando as pessoas, suas histórias e reparando esses danos disso num período tão curto. E, infelizmente, nós estamos vendo isso na pandemia, né? Quer dizer, como as mortes têm sido falar de saúde, se falar tornam de droga é falar invisíveis, de né? saúde, né? A gente não tem nem ministro. E para terminar, gente, eu queria então perguntar pedir para a Priscila comentar um pouco. Eu acho que é aquela tese do Marcelo Semer, né? De que o juiz prende, né? Porque ele quer manter o status deles, ele quer manter passar para a sociedade que o cargo dele é importante, a posição dele é importante, né? Então, por isso se prende tanto no Brasil. Se comentasse um pouco essa relação. Eu acho que se prende muito também, eu acho que é um exercício de poder, evidente, e é também um exercício de não autorreconhecimento. Então, é muito fácil, porque, né, as pessoas pretas, pobres e periféricas não estão nesses espaços de poder, então não são elas quem decidem sobre as vidas dos seus semelhantes.
Então, na medida em que os juízes são brancos, elitizados e não se reconhecem naquele outro, aquele outro é o seu inimigo e ele precisa extirpar do seio social, né? Então, para além do exercício de poder, é isso, não ocupar esses espaços é terrível, porque é isso, não tem identidade, não tem identificação, e é muito fácil criar a figura de um inimigo, né, muito fácil. Ele não tem nada, não se parece comigo, ele não se parece com meu filho, ele não se parece com os meus amigos, então, um bom sujeito ele não pode ser. Então, já que assim, né, a polícia que tem fé pública, que está dizendo que ele estava ali consumindo 2 gramas de maconha, o lugar dele de fato é na cadeia. Eu acho que também nós partimos de pautas conservadoras ainda muito difíceis, né, porque justamente eu estou dizendo sociedade, presta um desserviço ao tratar do tema do aborto, ao tratar do tema de drogas, e aí trazendo tabus que misturam religião com questões técnicas, com questões de saúde, com questões de direito de autodeterminação, e que impedem que a gente avance nessas pautas. E aí, né, quem está ocupando o cargo político está pensando em pauta eleitoreira, não está pensando em efetivação de direitos. Então, não rompe essas barreiras para, de fato, tratar desse assunto com a seriedade que ele deveria ser tratado. Então, coloca-se em primeiro lugar, é isso, o meu eleitorado, que ainda é muito conservador, porque acaba sendo muito influenciado por esse serviço que a mídia, enfim, e vários veículos passam a partir de assuntos tão sérios e tão relevantes, e vou ganhar em cima disso e não vou me preocupar de jeito nenhum em fazer os apontamentos corretos sobre determinados assuntos. Então, acho que a gente prende muito por uma série de fatores, né? É evidente, tem o exercício subjetivo de poder, tem essa falta de reconhecimento no próximo, e essa falta de ocupação de espaços de pessoas que não deveriam ser chamadas de minorias, mas minorias em espaços de poder, né? Porque nós, pessoas negras, são maioria no país. E esse grande problema, que isso, gente, aí sim daria uma outra palestra para poder falar do porquê, desde sim, por que nós escolhemos o povo negro para ser o povo escravizado? Então, começa desde lá, né? Então, se fez uma eleição, se fez uma opção por escolher esses corpos, e isso foi se aprimorando. Claro, a escravidão não vai dar mais, como é que a gente vai fazer isso agora? Então, essa falsa, a Brisa falou em abolição inconclusa, para mim é falsa abolição mesmo, porque, assim, jogar as pessoas na rua sem a menor condição, inclusive, de sobrevivência, né, porque nós somos muito sobreviventes, porque, olha, da forma com que fomos lançados ali, de fato, não era para ter restado ninguém. Então, tudo isso, e aí como é que faz? Eles estão aqui, estão na nossa visão, não é isso, porque o branco é o que tem alma, o branco é o belo, o branco é o isso, o branco é aquilo, a gente precisa tirar da vista, vamos começar a criminalizar, então, todas as condutas que são muito próprias dessas pessoas. A Brisa trouxe isso, que é essa criminalização primária. Então vamos criminalizar o uso de substância entorpecente que era própria de pessoas negras, da maconha, enfim, chamava-se até de... não vou me lembrar agora, pico do pango. Pito do pango. Vamos criminalizar aqui, então, o jogo de capoeira, vamos criminalizar a vadiagem. Quem é que é vadio? É quem não tem trabalho. Quem é que não tem trabalho? Os recém-libertos que estão ali jogados às margens. Então, começou-se a criminalizar todas as condutas relacionadas especificamente às pessoas negras. Então, virou uma forma de controle de corpos desde há muito tempo. E aí, viu-se que dava certo essa forma de se controlar e de tirar da vista, e se continuou e ali aprimorando-se, criando cada vez mais leis voltadas para um público muito específico. Então, se prende porque quer controlar, porque quer tirar da frente, porque ainda não se reconhece a humanidade desses grupos que são minorias em espaços de poder, mas que são maioria no país como um todo. Obrigada, Priscila. Eu quero dizer que os comentários aqui são os melhores possíveis, tá? Todo mundo elogiando muito, live maravilhosa, aprendemos muito, expositoras sensacionais, o que nos leva a crer que nós precisamos de mais, né? Nós precisamos debater mais isso, debater mais esse assunto. Eu aprendi demais aqui, apesar de muita tristeza, imaginar quanto está longe vencer essa batalha. Sem dúvida, o que a gente precisa para começar uma luta é entender o problema, né? Entender os gargalos, e vocês expuseram isso de uma maneira muito didática
E, sem dúvida nenhuma, eu acho que o núcleo precisa repetir essas exposições, esses debates. Parece que tinham 400 inscritos, quer dizer, só um número de pessoas inscritas indica a necessidade que as pessoas, os advogados, os estudantes, sentem em debater e entender esse tema. Então, sem dúvida, um dos papéis aqui da OAB e desse núcleo é esclarecer e debater e mostrar os problemas que envolvem toda essa questão de drogas. Então, quero agradecer muito o convite de estar aqui mediando essas maravilhosas e queridas expositoras, e agradecendo, então, o núcleo que me convidou. E, Gabriela, estou às ordens, quando precisar de outras expositoras para a gente aprender tanto assim, é só me chamar. Então, quero agradecer muito a todas e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gabriela, obrigada, núcleo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, gente. Aprendi bastante.